Fala, meus queridos, continuando a nossa aula então sobre radioatividade. Começamos a aula falando sobre tempo de meia-vida ou, como alguns preferem, período de semidesintegração. O que é isso? O tempo de meia-vida ou período de semidesintegração é o tempo necessário, tempo necessário para que a massa de uma determinada amostra radioativa caia pela metade. Então, por exemplo, eu tenho lá 100 gramas de... pode ser, iodo, ok? Após determinado tempo, que é o tempo de meia-vida do iodo, até tem um exercício sobre ele aqui. Então, após o tempo de meia-vida do iodo, a massa desse radioisótopo acaba caindo pela metade. Bom, isso é o tempo de meia-vida, ou seja, tempo necessário para que a massa do radioisótopo caia pela metade. Essa massa, ela vai cair pela metade sempre no mesmo tempo? Não. Vai depender de elemento para elemento. Então você pode trabalhar lá com elementos que têm tempo de meia-vida de 3 dias, tempo de meia-vida de 5.000 anos, tempo de meia-vida de 300 anos, tempo de meia-vida de horas. Então vai depender de cada elemento. Cada um tem as suas características, ok? Essas características, então, elas serão determinantes para esse tempo de meia-vida, mas o que não é determinante é a maneira como qual você pode determinar isso. Por quê? Porque eu posso fazer a determinação dessa massa de duas formas diferentes. Uma, você vai dar uma cameladinha a mais, mas você não vai depender de fórmula. E a segunda, você depende da fórmula, mas geralmente acaba sendo mais rápido, ok? Como que eu posso fazer então para utilizar esse tempo de meia-vida? Geralmente, não é regra, mas geralmente os exercícios vão fazer o que com vocês? Fornecer uma determinada massa inicial, falar quanto tempo esse material radioativo ficou exposto e, posteriormente a isso, fornecer o tempo de meia-vida desse determinado elemento. E pedir para vocês, após esse tempo de exposição, qual é a massa final que nós temos do radioisótopo. Então, por exemplo, houve um acidente lá em Goiânia, do césio. Então, após 30 anos, qual é a massa de césio restante dentro de uma cápsula que continha 1 grama? Ele vai ter que falar para mim qual é o tempo de meia-vida desse césio, quantos anos ele ficou exposto, e aí a gente consegue descobrir qual é a massa final que está ali dentro. Primeira opção. O tempo de meia-vida de 30 dias, por exemplo, e ele ficou 150 dias. Bom, 30, 60, 90, 120, 150. Foram 5 meias-vidas. Isso. Então eu vou quebrando, sempre dividindo por 2, a massa que ele tem 5 vezes. Exato. Então, uma vez 50%, segunda vez 25%, terceira vez 12,5%, quarta vez 625, quinta vez 3 e um quebradinho. Então a massa final encontrada ali dentro foi de 3 e um quebradinho gramas. Essa é uma possibilidade para você calcular sem utilizar a fórmula, mas camelando um pouquinho. Quando o exercício não quer que você faça isso, ele dá um número de meias-vidas gigante. Então 10 meias-vidas, 15 meias-vidas, isso evita que você fique fazendo por estes bloquinhos. É um crime? Não, não é um crime. Mas eu não quero fazer por bloquinho, vai me cansar, eu vou fazer por fórmula. Posso? Pode. Como que eu faço pela fórmula? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a quantidade de meias-vidas que nós tivemos. Como que eu descubro a quantidade de meias-vidas? Eu vou pegar o tempo que esse material ficou exposto e dividir pelo período de uma meia-vida. Então, de novo, pego o tempo de exposição e divido pelo período de uma meia-vida. Ele ficou exposto lá 150 anos. O período de uma meia-vida é de 50 anos. Então, quantas meias-vidas nós tivemos? 3. Beleza. Descubro o número de meias-vidas. Depois disso, vou jogar para calcular a massa final. Como? A massa final ela é igual à massa inicial dividida por 2 elevado a x. Onde que esse x ele é exatamente o quê? A quantidade de meias-vidas. Nesse último exemplo que eu citei, a quantidade de meias-vidas
Tinha sido 3. Então a massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado ao cubo. Ok? É assim que a gente faz o cálculo pela fórmula. Qual é mais fácil? Qual você prefere? Aí é uma questão muito pessoal. Tem gente que prefere fórmula, tem gente que não gosta de fórmula. Eu só preciso que entre esses dois métodos para calcular a massa final, por exemplo, você escolha um que te deixe tranquilo, relaxado para fazer o exercício na hora da prova. Tá? Como que ele pode cobrar isso de vocês? Geralmente, ou ele cobra citando essas informações que eu coloquei, tempo de exposição, tempo de meia-vida, massa inicial, ou ele coloca isso através de um gráfico. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer os dois primeiros exemplos aqui, e aí eu já cito a relação do gráfico. Vamos lá. Primeiro exemplo. Qual a massa final de iodo 131 após 32 dias de exposição? Dado que o tempo de meia-vida do iodo é igual a 8 dias. Bom, primeira coisa, 32 dias, o que é isso? É o tempo que esse material ficou exposto. Período de uma meia-vida, 8 dias. Massa inicial. Se ele não cita massa inicial, o que eu vou ter que levar em consideração aqui? 100%. Muito cuidado. Tem muita gente que vai fazer esse exercício e falar, ai meu Deus do céu, eu não sei qual que é a massa inicial. A massa inicial, se ele não te deu um valor, ok? Você considera que essa massa inicial ela é igual a 100%. O seu resultado vai sair em porcentagem numa boa, tá? Vamos nessa. Quantidade de meias-vidas é o tempo dividido pelo período. Logo, quantidade de meia-vida é igual a tempo de exposição, 32 dias, dividido por 8, que é o período de uma meia-vida, significa dizer que a quantidade de meias-vidas é igual a 4. Se ele quer saber a massa final, massa inicial, 2 elevado ao número de meias-vidas, não sei. Massa final, massa inicial 100, porque nós estamos trabalhando em porcentagem, 2 elevado a quarta. Então a massa final é igual a 100 dividido 2 elevado a quarta. Então vamos lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4, 8, 16. Então massa final é 100 dividido por 16. Massa final é igual a 6,25%. Aqui. Essa é a massa final de iodo que nós teremos. Ah, mas ele quer saber em gramas. Bom, se ele quer saber em gramas, ele precisa fornecer a massa inicial em gramas. Ele não fez isso. Ele forneceu apenas as informações para o cálculo da massa final. Se ele não cita nada do início, eu trabalho com porcentagem. Isso poderia ser dado num gráfico? Poderia ser dado num gráfico. Esse gráfico poderia ser de porcentagem ou esse gráfico poderia ser de massa por tempo. E aí esse gráfico estaria aproximadamente assim. Então, aqui, porcentagem 100, aqui foi para 50. O que eu vou ter aqui? Exatamente o período de uma meia-vida. Quanto que vale a meia-vida para esse cara? 8 dias. Então, chegando aqui em 25%. Opa, de 50 para 25, outra meia-vida. Tempo que eu tenho aqui? Opa, 16. Por quê? 8 da primeira meia-vida com 8 da segunda meia-vida. E assim por diante. Ah, então ele pode fornecer gráfico para mim, ao invés de fornecer isso? Pode. É menos comum, mas ele pode fazer. Segundo exemplo. Segundo exemplo fala do césio. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o contrário. Tá? Ao invés de a gente ter que ficar procurando massa inicial, quanto que é, quanto que não é, ele já vai citar isso para nós, eu já mostro ali no finalzinho. Sabendo que o Césio 137 leva 30 anos, então isso aqui é o período, para que sua massa decaia pela metade, determine o valor de tempo necessário que determinada amostra chegue a 25% de sua massa inicial. Bom, isso que ele me deu aqui, então, é a massa final. O que ele me deu ali foi o período, tá? Ah, mas como é que eu vou fazer para calcular o restante? Calma, calma. Aqui está. Essas são
as informações, tá, que nós precisamos encaixar. Primeira coisa, isso aqui é a quantidade de meia-vida. Eu não sei. Tempo de exposição. Eu não sei. Tanto é que ele pergunta, determine o tempo necessário para que essa amostra caia 25%. Então o que ele está pedindo aqui para mim? O tempo de exposição. Período, eu sei qual é o período de meia-vida desse cara? Sei. 30 anos. Massa inicial, eu sei? Sei. Como ele deu em porcentagem, essa massa inicial vale 100. Massa final, 25. O que eu não sei? Esse x aqui. Então vamos calcular. 25 é igual a 100 dividido por 2 elevado a x, troca de lugar. 2 elevado a x é igual a 100 dividido por 25. 2 elevado a x é igual a 4. O que eu preciso fazer? Vou fatorar esse 4 na mesma base do que o 2. Assim eu posso cortá-lo e igualar os expoentes. Então 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado. Logo, x é igual a 2. O que é isso? A quantidade de meias-vidas que nós temos. Então, vamos lá. Quantidade de meias-vidas, 2. Tempo de exposição, eu não sei. Qual é o período de uma meia-vida? 30 anos. Então, tempo de exposição é igual a 2 vezes 30. Logo, o tempo de exposição é igual a 60 anos. Ok? Então, nesse segundo exemplo, ao invés de calcularmos essa massa final, nós calculamos o tempo que esse material ficou exposto. Estas são as duas maneiras mais comuns de serem cobradas nas provas. Então, fiquem atentos com o cálculo dessa massa, tanto em porcentagem, quanto a informação sendo dada em porcentagem para nós, para a determinação do tempo final. Maravilha? Ok? Para a gente caminhar para a parte final da nossa aula, vamos falar sobre dois fenômenos importantes aí, o de fissão e o de fusão nuclear. Vamos começar pela fissão nuclear, que como o nome já diz, é o processo de quebra de um núcleo. Bom, o processo de fissão nuclear, meus queridos, ele acontece da seguinte forma. Eu tenho um átomo instável e vou bombardear este átomo instável com um átomo de nêutron. Neste processo, o átomo instável vai quebrar o seu núcleo. Esse núcleo vai ser dividido em duas partes, não são simétricas, e deste núcleo serão liberados 2 nêutrons. Então, um que eu havia jogado aqui dentro, mais 2 nêutrons sendo liberados, são 3 nêutrons indo embora. Fora isso, esses 2 núcleos que eu acabei formando, eu formo núcleos de átomos estáveis e libero uma quantidade de energia gigantesca. Isto é o que a gente consegue, tá, relembrar, infelizmente, o que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas Little Boy e Fat Man, ok? A Little Boy e a Fat Man foram bombas nucleares enviadas, tá, a Hiroshima e Nagasaki, foram bombas de fissão nuclear, uma de urânio, outra de plutônio. Pois bem, não importa se é urânio, não importa se é o plutônio, essa bomba nuclear tem o mesmo funcionamento, o processo de fissão. Detalhe, esse processo de fissão nuclear é um processo em cadeia. Por que é um processo em cadeia? Bom, se você já estudou matemática e lembra de algo chamado PG, isso vai te ajudar a entender. PG é a progressão geométrica, também tinha PA, progressão aritmética. Progressão aritmética, você tem uma razão que é somada, a progressão geométrica, que é a PG, tem uma razão que é multiplicada. O que acontece na fissão nuclear é uma PG de razão 3. 1 nêutron, que eu joguei no início, o que acontece? Vezes 3. Então eu passo a ter 3 nêutrons. Desses 3 nêutrons, eu faço vezes 3. Então eu passo a ter 9 nêutrons. E daí eu passo a ter 27, 81 e assim por diante. Quanto mais nêutrons eu estou formando, mais colisões como essa eu tenho. Então mais rápida é a minha reação. A reação de fissão nuclear, filho, você não para, tá? Você não para. A reação de fissão nuclear começou... Só acaba quando? Quando o último átomo instável sofreu a quebra. Você não tem como controlar essa reação. Iniciou? Não para mais. Além da bomba atômica, que tanto é que essa fissão nuclear pode ser chamada de bomba A, por conta da bomba atômica, onde mais eu encontro processos de fissão nuclear?
Os reatores de usinas nucleares. Os reatores de usinas nucleares são movidos a fissão nuclear. Ocorre o processo de fissão, toda a energia liberada é utilizada para o aquecimento de água, que se transforma em vapor. Esse vapor movimenta a turbina, que gera corrente elétrica. É isso que a gente tem numa usina nuclear para a produção de energia elétrica. É perigoso? Sim e não. Se a gente falar do Brasil, é perigoso, bastante. Por quê? Porque é um país que não é totalmente desenvolvido, não é um país de primeiro mundo, como o caso do Japão, Alemanha. Então, se nós tivermos um acidente como nós tivemos em Fukushima, lá no Japão, nós estamos perdidos por 20, 30, 60 anos. Já o Japão conseguiu se reerguer em pouco mais de 2 anos. Então, a energia nuclear, ela é uma energia que teoricamente é bacana, só que ela traz um risco muito grande e muitas vezes a gente nem consegue prever estes pequenos problemas. Por isso que muitos países foram retirando as suas usinas nucleares, substituindo por outras fontes de energia. Beleza? Ok? Essa é a fissão. A reação que eu coloco aqui é a reação que a gente tem lá de quebra do urânio. O urânio sofre colisão com o nêutron, fica instável, ainda mais, né? Quebra aquele núcleo, forma bário, forma criptônio e libera os seus 3 nêutrons nessa reação em cadeia. Algo como acontece lá na bomba atômica, bomba de fissão nuclear. E o último processo é o processo contrário, é um processo de fusão, onde eu tenho 2 núcleos instáveis que quando se unem, formam um núcleo estável, liberam um nêutron, uma quantidade de energia gigantesca. Onde que a gente tem isso acontecendo, filho? No Sol. No Sol. Tanto é que a fusão nuclear pode ser chamada de bomba H por conta do hidrogênio que participa desta reação e do hélio que é formado. Então o Sol é uma grande bomba, tá, de fusão nuclear que emite uma energia do caramba que acaba vindo para nós. O que acontece? Me desculpe. O que acontece aqui? Deutério, tá, que é o hidrogênio com um nêutron, reage com trítio, que é o hidrogênio com 2 nêutrons, e do deutério com trítio, o que a gente forma? O gás hélio. Fora o gás hélio, é liberado um nêutron e uma quantidade de energia gigantesca. Esta reação ela é tão rápida como foi a reação de fissão, que é uma reação em cadeia? Não, eu até consigo controlar essa reação, né? Assim que eu retirar um desses reagentes, tudo está mais tranquilo. Só tem um problema. Essa reação ela não é tão espontânea quanto a outra. Então, como a gente, quando faz uma reação nuclear, a gente tende a ter um aproveitamento máximo, nós sempre optamos pelo processo de fissão nuclear e não pelo processo de fusão nuclear. Ok? Não se esqueçam, fissão é a quebra bomba A de bomba atômica, fusão nuclear é a junção bomba H, bomba de hidrogênio, hélio, que está lá no Sol, que nos mantém aquecido. Maravilha? Ok? Essa foi a nossa segunda aula sobre radioatividade. Espero que vocês tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!